Bem-vindos, bem-vindas a mais um webinário da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa da Unifesp. Essa é uma ação conjunta da Pró-Reitoria com a Reitoria da Unifesp e com o Comitê de Enfrentamento de Covid. Então, nós temos feito webinários semanais e às vezes até alguns extra, né, durante a semana. Normalmente nós fazemos às sextas-feiras, às 11 horas da manhã, e a gente tem tido alguns extraordinários também, então sempre a gente anuncia. Então já agradeço aí a presença de vocês que estão assistindo. Vocês estão vendo na tela umas instruções, né, para a participação do webinário. Então, vocês estão assistindo do lado de fora da sala, porque a nossa sala não é grande o suficiente para receber o número de pessoas, né? Nesse momento mesmo já temos mais do que a nossa capacidade, né, de receber as pessoas. Então, vocês estão assistindo pelo streaming e a maneira que vocês têm de se comunicar com a gente que está dentro da sala é pelo chat. Várias pessoas já encaminharam, e aqui vocês podem encaminhar as suas perguntas também. Tá? Então, vocês podem encaminhar as perguntas durante a apresentação, eu vou anotar isso e aí, ao final, o André vai responder. Então, antes de passar a palavra, eu queria agradecer o André novamente, né, por estar presente aqui. Eu digo novamente porque ele participou também do painel da Unifesp durante a Marcha Virtual pela Ciência, que foi uma iniciativa da SBPC, da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, em conjunto com a Unifesp. Então, a gente teve um painel muito interessante que também vai ficar disponível, né? O vídeo desse painel a gente também vai disponibilizar. E aí o André tinha muita coisa para falar, né? E infelizmente lá o tempo foi muito curto, então a gente convidou para ele vir aqui num dia exclusivo, né, dele, e eu tenho certeza que vocês a gente vai aprender muito, né, com o que ele tem para dizer. Então, só apresentando rapidamente para aqueles que não conhecem o André, ele é graduado em Ciências Econômicas pela PUC de São Paulo, ele tem mestrado também em Economia, também pela PUC, e um doutorado em Economia e Desenvolvimento pela Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP, e durante o doutorado ele fez um sanduíche na University of Massachusetts, e atualmente ele é professor adjunto da Unifesp, da EPEM, que é a Escola Paulista de Política, Economia e Negócios, que fica no campus Osasco, e a experiência dele é na área de economia, com ênfase em economia geral, e ele atua principalmente nos temas inflação e política monetária, economia monetária, macroeconomia do desenvolvimento, história do pensamento econômico, economia financeira e economia brasileira. O André tem vários trabalhos publicados, livros, e também ele tem uma participação muito ativa na mídia e então, com publicação de artigos, mas aí acho que depois, durante a discussão, a gente pode falar mais sobre isso, né, André? Então, eu passo a palavra para você e muito obrigada novamente por aceitar falar aqui. Bom, eu agradeço muito a Marimélia por me oferecer essa oportunidade de falar para um público até mais amplo, com um interesse até hoje, acho que um pouco mais focado em economia. Eu acho que eu vou frustrar as expectativas da Marimélia quanto ao tempo. Acho que hoje o tempo também vai ser insuficiente. Então, eu tentei preparar algo que eu acho que se alinha um pouco o que eu venho fazendo nessas minhas poucas inserções aí no debate público, que é provocar a atenção das pessoas, provocar o debate no sentido de atender aquilo que é mais importante, como eu vejo nesse momento e como eu vejo o futuro do país. Então, o que eu pretendo fazer aqui hoje é muito mais levantar algumas questões para engajar quem está nos assistindo nesse debate, para procurar saber mais, para procurar ter mais atenção com aquilo que sai na imprensa, com aquilo que sai na mídia em geral. Então, inicialmente, eu deixo meu agradecimento aqui à Marimélia, a professora Lia, nossa pró-reitora, que muito gentilmente me convidaram. E a ideia vai ser falar um pouquinho dos caminhos para a superação dessa
crise que eu vou chamar uma crise tripla, na verdade, mas eu vou focar no aspecto sanitário com os efeitos econômicos, e depois o problema do pós-pandemia, né? Então, o que vai ser qualitativamente a possibilidade ou o conjunto de possibilidades para a nossa sociedade, uma vez que a gente superar essa pandemia. Porém, antes de começar, eu gostaria de fazer uma observação, fazer uma menção que eu acho que se a gente não fizesse, pouco valeria a gente falar sobre como que a economia pode ajudar a sociedade. E aí eu gostaria que vocês, né, olhassem um pouquinho essa foto, que eu acho que consegue representar bem o drama que a gente está vivendo, né? Então, João Pedro, menino de 14 anos, né, foi atingido por um tiro de fuzil dentro da sua casa na segunda-feira, quando ele estava fazendo aquilo que a gente pediu para ele fazer, aquilo que as autoridades sérias pediram para ele fazer, que era ficar em casa. Então, eu gostaria que vocês, né, por simbolicamente um minuto, pensassem em alguém muito importante para vocês, alguém muito próximo, muito querido. Imagine que você está com essa pessoa está dentro de casa, ela está ajudando a sociedade a superar este problema. E, de repente, a polícia, que deveria nos proteger, entra pela casa e dá mais de 70 tiros na sua casa. E um deles pega essa pessoa. Então, eu acho que o João Pedro, assim como as Marielles, assim como as Ágatas, assim como o próprio João Vitor, rapaz de 18 anos, que também foi assassinado durante uma operação no Rio de Janeiro, acho que todos eles, independentemente, né, do que eles fizeram, independentemente do que eles estavam fazendo, eles não mereciam esse tipo, né, de resultado. Então eu peço um minuto simbólico de silêncio para que a gente possa efetivamente começar a discutir o que importa. Então, a ideia do que eu pretendo trabalhar aqui é por que o Brasil, nas palavras do Darcy Ribeiro, é ainda esse moinho de gastar gente. Só que gente inocente, acima de tudo. Então, eu queria colocar, inicialmente, que toda essa reflexão só faz sentido se as pessoas vierem em primeiro lugar. Tá? Então, eu sei que, em geral, a gente fala de economia, vocês devem estar esperando uma outra coisa, mas só faz sentido falar de economia se a gente falar das pessoas, porque é às pessoas que a economia serve. Então, a partir disso, eu quero dedicar, né, toda essa fala, toda essa nossa discussão ao João Pedro e toda a família dele, bem como a família de todas as 20 mil pessoas que já perderam a sua vida durante essa pandemia. Tá? E todas as milhões que foram infectadas e tiveram que passar por esse drama aqui no Brasil e no mundo. Pensando em pandemia, né, a gente sempre tem uma tendência a refletir com base no que a gente vive. E a gente muitas vezes esquece a história. Então, na Marcha pela Ciência, eu fiz a minha palestra, um ato, né, em defesa das humanidades. E eu comecei falando exatamente da importância da história e da importância do cientista social. E aí, essa foto aqui ela é muito importante porque ela mostra o frontispício do livro Leviatã, do Thomas Hobbes, que é uma das obras fundadoras da ciência política no Ocidente. E o frontispício, hoje em dia, ele não tem tanta importância, é mais onde vai o título do livro, mas naquela época era motivo de arte, né? Eles usavam aquilo para fazer uma expressão artística do que era a mensagem do livro. E ali a gente tem, nessa página, a figura do Leviatã, né, o Estado ali em cima, só que quando a gente dá um zoom na parte que está logo abaixo dele, a gente vê uma cidade representada possivelmente ali em torno do meio-dia pela extensão da sombra, das sombras das pessoas que estão ali, e a gente essencialmente vê o quê? Ou figuras militares, ou figuras que parecem aqueles médicos, frades, né? Geralmente a medicina estava associada à Igreja Católica na época. E por que eu estou trazendo essa foto? Porque o Thomas Hobbes, ele passou um ano, né, dentro de uma pandemia que ocorreu em 1606, 1607, então ele também teve que atrasar os estudos dele em um ano. Isso é para mostrar para vocês que esses eventos eles são muito recorrentes e depois do século XX a gente diminuiu a frequência deles ou conseguiu contê-los, né, de uma maneira mais eficiente por conta exatamente das medidas de prevenção, das medidas de tratamento.
Mas notem que isso é bastante frequente quando você volta na história, né? A peste negra e as várias manifestações dela ao longo do tempo. E aqui a figura que mostra, né, primeiro, uma cidade vazia, que não tinha nenhum motivo para ser, né, nessa época, uma cidade como essa, absolutamente sem ninguém na rua, e essas duas figuras aqui em destaque, que indicariam duas figuras médicas, possivelmente. Então a ideia é que nesse frontispício ficou retratado um lockdown, ficou retratado um período de confinamento, que estaria na base um pouco da explicação histórica da formação das cidades. Não seria apenas para garantir economias de aglomeração, né, para facilitar o comércio, e não seria apenas para garantir a proteção, né, durante o período ali da Idade Média, mas também seria um elemento de controle. Né? E até o professor Acácio, nosso colega lá em Osasco, ele chegou a escrever um texto, um tweet, né, um fio, em que ele fala disso, dessa importância do discurso da guerra, né, para você garantir o controle das pessoas no território. E aí, evidentemente, isso pode ser usado para diferentes destinos, diferentes objetivos. Mas eu queria apenas deixar a provocação aqui para vocês, porque na sequência, né, dessa abordagem histórica, vem a seguinte frase, que virou um pouco um folclore no final dos anos 70, que é a ideia de que a gente já havia superado as pestilências, a tecnologia médica, a tecnologia, né, a biomedicina, ela já tinha dado conta, né, a própria saúde pública, de resolver o problema das pestes, o problema das epidemias. E aí, novamente, por que é folclore? Porque essas frases, elas representam um pouco o espírito do tempo, o que a gente quer acreditar. E ela foi atribuída, e geralmente o que se faz, você atribui alguma figura de importância, alguma figura prestigiada. E atribuíram ao Dr. William Stewart, que era o cirurgião geral dos Estados Unidos. Só que estudos mais recentes na área de história mostraram que não se pode encontrar nenhuma fala dele nesse sentido, ao contrário. A fala dele seria de a gente tomar mais cuidado e equipar o sistema de saúde norte-americano com muito mais recursos para poder impedir novas ocorrências dessas epidemias. E por que eu estou falando isso? Para vocês verem que a ideia de fake news ela é super antiga. Ela não é algo que ocorre apenas agora e não necessariamente ela está associada a alguma intenção própria, mas ela pode ser apenas algo folclórico que sai passando pela economia, as pessoas vão acreditando por diferentes interesses, diferentes motivações. O ponto é, será que a gente venceu a pestilência? Obviamente não. Então, nos últimos anos, a gente vem sendo avisado de maneira sequencial, de maneira insistente, por epidemiologistas, infectologistas, de que as pandemias podem ocorrer em escala muito maior, em alcance muito maior do que elas vêm ocorrendo até aqui. E já há preocupações de que esta não será a última e esta não será a mais grave. Então, um pouco do que a gente vai discutir aqui tem a ver com aprendizado. E como que a gente pode aprender com isso. E depois, na hora das perguntas, a gente pode, né, ir um pouquinho além e debater alguns detalhes que eu vou deixar, obviamente, de lado para que a gente possa chegar ao final nesse tempo. Então eu começo falando do impacto econômico, que é a parte que eu acho que causa mais dificuldade de entendimento e causa também um pouco de transtorno, porque todo mundo deve estar sentindo na pele, né, os efeitos dessa crise. Então o que a gente vê aqui é o que se espera em termos de variação do PIB, né, um levantamento feito aqui pelo IBRE da FGV, a partir dos dados do FMI, e vocês veem que as barrinhas dos países estão todas para a esquerda, indicando a previsão de crescimento negativo. Tá? Então, todos os países, com exceção de Índia e China, por hora, têm a previsão, né, de crescimento negativo, que significa que as economias vão diminuir de tamanho. Por que isso é importante? Porque passa pela necessidade de enfrentar a crise sanitária. Como o problema do vírus é o contágio, ou seja, o contato entre as pessoas, o que a gente tem que fazer é paralisar parcialmente a economia e deixar com que apenas as pessoas associadas a serviços essenciais, ou seja, aqueles serviços que mantêm o mínimo de atividade da economia, atuando, porque aí você esvazia as ruas, e esvaziando as ruas você diminui o avanço, né, do vírus. E qual que é o importante desse avanço do vírus? Obviamente, todo mundo já está cansado de falar, eu só estou falando aqui para mapear. O problema é, a gente precisa
garantir que a taxa de contágio seja razoavelmente distribuída no tempo, ou seja, espaçada, para que as pessoas consigam usar o sistema de saúde que tem recursos escassos. Então, conforme o sistema de saúde dá conta de atender as pessoas, o número de pessoas é razoavelmente adequado para o sistema de saúde. Se muita gente se contaminar, o número de pessoas que chega ao sistema de saúde é muito grande, o sistema de saúde não dá conta, inicia aquele problema de selecionar quem vai receber tratamento e quem não vai. Então, o que a gente vai sempre falar aqui é que a questão da economia está como um ajuste ao enfrentamento da pandemia, ou seja, a economia faz parte da estratégia de combate ao vírus. Aí eu trouxe aqui um dado da produção industrial, né? Então a gente vê aqui na ponta direita o que está acontecendo, né? Uma queda abrupta do índice de produção industrial, já se fala aí cerca de 10% de queda até mais, possivelmente avançando para números até maiores de queda. Aqui a gente tem o valor adicionado, que seria uma indicação de PIB. Foi um estudo feito por um grupo de estudos do Departamento de Economia da UFRJ, e baseado na própria matriz de insumos e produtos da economia, eles estimaram o que é, a partir de 3 cenários possíveis, o que a gente prevê para o fim do ano, né, em termos de crescimento econômico. E aí olha que a gente vê esse monte de células em vermelho, indicando que você tem taxas de queda enormes, na ordem de 16%, 14%, e podem ver que os setores que estão associados às maiores quedas, eles em geral são setores ou industriais, que é a manufatura, né, aqui em cima, indústria de transformação ou extrativa, ou o setor de serviços, que são os setores conhecidos pelo contato pessoa a pessoa. Apesar de ter contato pessoa-máquina, existe muito contato pessoa-pessoa. E isso, então, faz com que esses setores tenham que diminuir a sua atividade. Então, notem que o cenário de referência, ou seja, aquele cenário que existe uma probabilidade de ocorrência mais firme, que é aquele que a gente toma como base para as nossas decisões, ele já é um cenário bastante calamitoso, né, dentro da economia. São quedas abruptas, quedas muito difíceis de assimilar para o sistema econômico, pelos seus efeitos, né, no desemprego, pelos seus efeitos na própria renda das pessoas, que diminui a renda dos próprios setores que estão diminuindo a atividade. Então, são setores que estão paralisados e eles param de receber também. E aí o problema é que, com isso, eles têm que também dispensar as pessoas ou paralisar, né, ou suspender os contratos. No cenário pessimista, a coisa fica ainda mais grave. A gente está falando aí de uma queda de 10% do PIB como um todo, aqui embaixo, né? E um cenário muito pior para esses setores, né? Chega até 25% de queda na construção civil e até 20% nas indústrias extrativas, que são aquelas indústrias mais ligadas à natureza, né? Extração de minério de ferro, extração de madeira e assim por diante. E a indústria da transformação aqui, que é aquela que processa, né, esses bens, quase 20% de queda. Evidentemente, eu nem falei do otimista, porque toda a tendência das expectativas está indo para o pessimista. E esse modelo aqui, ele foi um modelo anterior à estimativa de extensão da quarentena. Então, é bem possível que a gente esteja ali oscilando, né, entre o cenário referência e o cenário pessimista. Mas conforme o tempo vai avançando, a gente vai conseguindo melhorar essas estimativas. No que diz respeito ao emprego, a demanda por trabalho, a coisa é ainda mais grave, porque a gente já tinha uma economia que estava ali com seus 12%, 13% de desemprego. A gente está falando aí de cerca de 13, 14 milhões de pessoas desempregadas, sem contar aqueles que já estão desanimados, né? Eles nem buscam mais emprego, eles estão, né, como autônomos ou fazendo algum serviço precário para poder garantir uma sobrevivência. E a gente vai adicionar a esse contingente aqui cerca de 8%, né, na variação em termos de desempregados. E aí podem ver novamente os setores que são mais afetados. Construção e comércio, né, somando aqui cerca de 3 milhões e 300. Indústria da transformação, 1,2 milhão. E aqui serviços, 2,5 milhões de trabalhadores, pessoal. É muita gente. E esse é o cenário base, ou seja, esse não é nem o cenário pessimista.
No cenário pessimista, que está logo na coluna ao lado, a gente está falando de um aumento do desemprego de 14%. Isso significa o quê? Que a gente vai ter possivelmente quase 30% da população desempregada se a gente migrar para esse cenário pessimista. Aí você deve estar perguntando, mas André, não tem como você dizer para onde vai? Infelizmente não tem como dizer, porque isso a gente está falando apenas da economia interna. E aí a gente precisa entender o que está acontecendo no mundo como um todo para poder saber para onde vai. E mesmo assim, é muito difícil de você bater, né, fechar a aposta em algum deles. Por quê? Porque o cenário é literalmente desconhecido. Tudo que a gente pode fazer é, com base no nosso presente, tentar estimar um pouco ali à frente o que vai acontecer. Mas essas previsões, elas precisam ser feitas e atualizadas recorrentemente. Agora, mostrando um pouco dos impactos de faturamento nos setores, a gente vê aqui esse levantamento da Cielo, e eles fazem esse levantamento com alguma frequência, mas esse aqui é o último que a gente tem, que foi de 1º de março a 16 de maio agora. Então, o que a gente vê? Ó? Se tem uma queda no varejo total de cerca de 30% no faturamento. É dinheiro vivo que está vindo 30% a menos. Cada empresa ganhava 10, está ganhando 7 agora. Pensem que esses setores eles são intensivos em mão de obra. Ou seja, mão de obra é o que mais custa para esses setores. Se você perde 30% do seu faturamento, possivelmente você está deixando descoberto alguma parte do seu custo com trabalho, o que significa que você vai ter que dispensar as pessoas se você não quiser que a empresa quebre. E aí a importância das medidas do governo, né, de tentar oferecer alguma forma de financiamento para as empresas poderem atacar esse problema do desemprego nesse período. A gente vai falar sobre tudo isso. Na área de serviços, o problema é ainda mais grave. A gente está falando aqui de 60% de queda no faturamento, mas lembrem-se que serviços compõem cerca de 70% do PIB. Tem todo quanto é tipo de serviços aqui envolvido. E aí tem um outro estudo da Elo que faz esse levantamento e decompõe um pouco, né, nos setores de serviços. E aí o que a gente vê aqui nesse gráfico da direita? Que todos os setores eles estão tendo quedas razoáveis. Quando eu digo razoáveis, é para uma crise, são quedas bem intensas. Então a gente está falando, setor de vestuário, quase 100% de queda de faturamento. Estacionamentos, né, porque as pessoas não têm saído tanto de casa, de carro, quase 90%. Setor de turismo, 83% de queda de faturamento. E aqueles que conseguem ter um efeito, né, de sustentação um pouco maior, são aqueles serviços associados diretamente ao que a gente chama de você manter a atividade, né, de vida durante essa pandemia, que são os supermercados e as farmácias. Então, essencialmente, esses dois setores, eles conseguem atrair um pouco a renda das pessoas, porque a gente está lidando com setores que são muito importantes nesse período para o abastecimento, né, tanto da área da saúde quanto da área de alimentação e o cotidiano em geral. Aqui eu trouxe um levantamento que o Banco da Inglaterra, o Banco Central Britânico, fez sobre a frequência de aproximação das pessoas. Então eles pegam, né, os dados de celular, os dados de busca na internet, os dados das companhias aéreas, e eles mostram o que aconteceu. Olha o grau da queda nesses setores. Avião, né, o setor de aviação, olha o mergulho, né, no número de partidas de aeroporto. É brutal. Tudo aqui que a gente for ver é brutal. Tudo são quedas astronômicas, literalmente. Assim, parece que está caindo do espaço o tamanho da queda. PIB, emprego, nível de atividade em todos os setores. A economia, literalmente, ela está sendo colocada num coma. Ela está sendo colocada num nível de atividade que é suficiente apenas para sustentar a vida. Qualquer coisa além disso pode jogar contra o processo, né, de cura, o processo de combate a essa invasão, né, do vírus. Aí a gente tem aqui, né, o uso de transporte coletivo. Aí tem aqui essa lilás mais escura, que é o tráfego, né? Então, o tráfego ele cai, né, inicialmente muito forte, e aí depois, com algum relaxamento, ou mesmo da parte das pessoas, né, impaciência, que é um elemento importante, a gente pode discutir isso nas perguntas, volta a ter um aumento
do tráfego de veículos automotores. Aqui a gente tem os elementos de busca no Google, então tanto automóveis quanto reservas de hotel aqui, justamente para você, né, ou cancelar, mas basicamente você está parando de procurar hotel, está parando de procurar aqui ingressos de teatro, porque são todas as atividades que foram paralisadas durante a crise. E por fim, a gente tem restaurantes e varejo, ou seja, as lojas presenciais, onde você ia, né, namorar um produto, você ia olhar se tinha alguma coisa que você precisava, que tem o elemento de busca meio aleatória, né? Você ia a um shopping center, você ia a uma loja de departamento, você está indo buscar uma coisa, mas eventualmente você encontra outra coisa que você queria. Hoje em dia, né, como a gente vê aqui, isso caiu abruptamente. E a presença em restaurantes também, evidentemente, cai muito, porque são ambientes fechados em que a reprodução de um vírus, que demora muito para se manifestar sintomaticamente, torna muito difícil e torna muito arriscado você se expor dessa forma. Então, esses são setores, apenas para ilustrar para vocês, que estão sentindo muito profundamente na pele. E aí vem um problema que está associado a como, né, fazer para passar por essa tempestade de uma maneira mais calma. Outro aspecto importante tem a ver com a política monetária. Então, esse é um debate que a gente vem fazendo com muita insistência aqui no Brasil, tentando colar um pouco no que está acontecendo lá fora, mas a gente está bastante defasado nesse sentido aqui no país. E eu trouxe esse dado do Banco Central americano apenas para vocês terem uma ideia do que se está fazendo lá fora para tentar passar por esse período de uma maneira menos traumática. Então, aqui a gente tem o balanço do Banco Central americano. O que significa isso? O ativo do Banco Central tem a ver com os pedaços de papel financeiros que ele guarda na carteira dele. Porque o Banco Central usa esses ativos para tirar a moeda da economia ou colocar a moeda na economia, usando os bancos comerciais. Então, por exemplo, os bancos têm lá um número de reservas, tem um valor lá de 5 bilhões de reservas, que é o dinheiro que você depositou na conta do banco e ele não emprestou para ninguém, então ele guardou. O problema é que aquele dinheiro fica lá disponível para ele jogar na economia. O Banco Central, para evitar que um excesso de dinheiro vá para a economia, pega títulos, em geral, que ele tem na carteira, pode ser títulos do próprio Banco Central ou títulos do Tesouro, e ele vende para o banco e fala, banco, fica com esse pedaço de papel que não é dinheiro e me dá o seu dinheiro aqui para você não poder emprestar para ninguém. E fazendo isso, o Banco Central tenta impedir que aquela reserva que o banco tinha vire dinheiro na economia. Tá? O movimento contrário também ocorre. O Banco Central chega ao banco e fala, lembra aquele título que eu te vendi? Me dá ele aqui e eu vou te dar dinheiro agora. Por quê? Joga na economia. Empresta para alguém, porque tem gente precisando. O banco fala, tudo bem, eu estou brincando. Ele fala, tudo bem, ele é obrigado a fazer isso. Ele vai lá e pega o dinheiro do Banco Central e devolve o título para ele, que é o que a gente chama de operação compromissada. É um compromisso entre as duas partes. Então ele tem que devolver aquele título para o Banco Central. E aí aquele dinheiro fica parado na conta do banco. E ele pode jogar na economia ou não. O problema, e a gente vai discutir isso, é que não necessariamente o banco ter dinheiro disponível significa que ele vai querer jogar na economia. Porque pode ser que as pessoas que precisem do dinheiro, ou as empresas que precisam do dinheiro, sejam exatamente aquelas que têm a menor chance de devolver o dinheiro. Porque elas estão passando por um momento difícil. Então vocês devem conhecer muitas pessoas que precisam de dinheiro, que têm dificuldade de devolver para o banco, enquanto você não tem essa dificuldade. Você nunca vai pedir dinheiro para o banco, se você não tem essa dificuldade. Esse é o problema que a gente chama de seleção adversa. Então, quem vai buscar dinheiro no banco são as pessoas com menor chance de devolver. Aí o banco faz o quê? Não empresta, fica com o dinheiro parado. Tá? Aí depois a gente pode discutir as implicações disso. Mas o que eu quero mostrar aqui para vocês? Que na crise de 2008, nosso último grande trauma, o Banco Central norte-americano injetou cerca aí de 1 trilhão e pouco de dinheiro direto na economia. Então, o ativo do banco, que é isso aqui, ó, ele deu esse salto de 870 bilhões para 2,3 trilhões de dólares. Então, ele chegou para a economia, para os bancos e falou, me dá esses pedaços de papel, esses ativos financeiros, ações, títulos do governo, títulos de dívida privada, que você tem guardado aí, e me dá esse dinheiro
me dá esse título e eu vou te dar dinheiro vivo para você injetar na economia e ajudar a economia a sair desse buraco. Esse foi o necessário para tentar começar a sair da crise. Ao longo do tempo, o que o Banco Central foi fazendo? Aumentando ainda mais esse ativo, ou seja, ele foi jogando mais dinheiro na economia e estabilizou aqui em cerca de 4 trilhões e meio. Nas últimas semanas, olha o que o Banco Central americano fez. Saltou aqui de cerca de 4,5, alguma coisa assim, 4 trilhões, para 7 trilhões de dólares. Então, o Banco Central americano já injetou 3 trilhões de dólares na economia americana e no mundo afora, porque o dólar acaba indo para o mundo inteiro. Para vocês terem alguma noção de medida, o PIB brasileiro, hoje, com esse câmbio, deve estar em torno de 2 trilhões e alguma coisa de dólares. Então, o Banco Central americano, em poucas semanas, injetou na economia mais do que o PIB brasileiro de um ano inteiro. Tá? Por que ele faz isso? Porque se ele não injetar dinheiro na economia, a economia paralisa para além do que é necessário. Então, as pessoas precisam ter dinheiro na mão para não começar a fazer loucura, para não começar a saquear supermercado, para não começar a saquear, né, a cloroquina, né, como ocorreu no início, das farmácias, porque todo mundo fica com medo de não ter produto ou de não ter dinheiro. Então, o Banco Central injetando dinheiro na economia, ele está tentando acalmar a economia, diminuir a temperatura da ansiedade. Vai dizer assim, ó, calma, teu dinheiro está aqui, não use tudo agora, vai usando conforme você precisa, porque você não sabe quanto tempo isso aqui vai durar. Tá? Não colocar dinheiro na economia é um risco enorme, e nós estamos correndo esse risco de uma maneira muito perigosa. Que a gente não está fazendo isso. Uma outra face dessa crise que eu queria mostrar para vocês tem a ver com a reorganização dos mercados. Então, notem aqui, antes da crise, a gente tinha aqui 31 de janeiro de 2020, a gente tinha o valor de mercado de várias empresas. Notem aqui, né, a Southwest Airlines, a Delta Airlines, duas grandes linhas aéreas americanas, e o Zoom, famoso Zoom, né, que todo mundo agora está usando. E várias outras aqui, ó, Air France, né, a IAG, a Lufthansa. Depois da crise, olha o que aconteceu. Parece que todo mundo parou, né? Todo mundo vendeu as ações dessas empresas e todo mundo começou a comprar as ações do Zoom. Então a gente tem uma remarcação, né, do valor de mercado em direção às empresas que têm a maior capacidade de passar por essa crise. São as empresas que ganham na crise. Tá? E aí depois eu vou mostrar para vocês o que acontece com as grandes, as maiores empresas do mundo durante essa crise. Aqui do lado eu trouxe para vocês uma medida de risco de mercado que tem a ver com o grau de desorientação dos agentes no mercado. Então, normalmente, a gente tem uma oscilação de quantas pessoas estão comprando ativos e de quantas pessoas estão vendendo ativos. Se a gente tem um mercado de compradores, é um mercado que o preço está subindo, está todo mundo confiante que a economia vai crescer, que a economia vai subir, então está todo mundo querendo comprar ativo, e isso faz com que o preço dessas ações, desses ativos, eles vão subindo. Por outro lado, você pode ter o comportamento de um mercado de vendedor, em que todo mundo quer vender e ninguém quer comprar. Aí você tem um problema porque você não consegue abrir mão do seu papel. O que acontece normalmente? Você tem uma distribuição, né, mais ou menos equilibrada entre os dois lados, e a variação, né, a diferença entre o que variou para cima, que é a compra, e o que variou para baixo, que é a venda. Olha o que está acontecendo nesse período de pandemia. A gente tem uma amplitude de número de compradores e vendedores enorme, porque as pessoas não estão sabendo o que fazer. Então, em determinados momentos, elas entram comprando ativos porque elas acham que vai subir, aí vem a desconfiança, não, vende, porque elas não sabem quanto tempo vai demorar. E isso é uma medida de risco, porque você nunca sabe se no momento que você precisar do dinheiro e com isso vender uma ação, vender um título que você tem, se você vai estar no mercado de compradores ou no mercado de vendedores. Isso gera, né, uma ansiedade, um medo danado, tá? Para quem, evidentemente, tem ativos. Agora, eu trouxe para vocês as ações FANG, né, que significa um pouco, né, o tentáculo da cobra, né, o dente da cobra, mas que ela está representando a conjunção de Facebook, Amazon, né, Netflix e Google. E aí, o que acontece com essas empresas, ó, durante os momentos de maior tensão? A gente tem aqui final de 2018 e aqui a grande pandemia. Elas têm uma perspectiva enorme de ir bem nesse período. Então, as pessoas, no meio da crise, elas vendem outros papéis e compram as ações dessas empresas. E essas empresas têm lucrado tremendamente.
Ontem, inclusive, saiu uma notícia da CNBC, uma TV e um órgão de imprensa dos Estados Unidos, que as grandes empresas, os bilionários, eles ganharam mais de 400 bilhões de dólares de patrimônio só durante essa crise, só nesse ano. E o Jeff Bezos, que é o presidente, o dono da Amazon, teria aumentado em quase 30 bilhões o seu patrimônio apenas neste ano. Apenas neste ano. Então, como a gente sempre fala, a crise ela é péssima para a maioria, mas sempre tem alguns que conseguem ir bem nela, porque são vistos como negócios que vão bem nesses períodos. Falando um pouco agora do combate. Então, o que a gente pode fazer? Esse foi o desenho um pouco de alguns efeitos para provocar a imaginação de vocês. Tá? E agora eu vou falar um pouquinho da gente, mais especificamente do Brasil, como que a gente sai dessa pandemia e, essencialmente, o que a gente pode buscar fazer no futuro. Como que a gente pode honrar o sacrifício do João Pedro, e oferecer para os amigos dele um futuro melhor. Como que a gente faz para honrar as 20 mil pessoas que deram a sua vida e construir uma sociedade melhor. Então, isso envolve ações emergenciais de curto prazo e envolve também trabalhar o que vai ser depois, que tipo de economia a gente vai querer depois. Então, começando com alguma noção de política econômica, num cenário de calamidade, duas coisas são importantes. Primeiro, a rapidez da ação pública, e aí já vão notando o que vocês vêm ouvindo na imprensa. E o tamanho dos pacotes. Então, a gente sabe que a dose do remédio ela tem que ser adequada ao tamanho do problema, bem como a urgência. Tem problemas que são urgentes, você tem que dar o remédio rápido, e tem problemas que não são urgentes, não tem problema você esperar mais um pouco. Tá? Cirurgias eletivas, em geral, você pode esperar mais um pouco. Cirurgias de emergência, não pode esperar. Aqui na economia, a mesma coisa. Se eu preciso medicar a economia rapidamente, numa forma, num tamanho maciço, eu preciso ser rápido. Então, isso significa que eu vou ter a rapidez e a dimensão da economia, do pacote do governo, garantindo a viabilidade da política de distanciamento social. Ou seja, eu não posso chegar para a população e dizer o seguinte: façam por vocês, cada um faz a sua parte, e a gente espera que a coisa se resolva. Então, fique em casa. Qual é o problema de falar isso? Se as pessoas ficarem em casa, elas não têm como ter o sustento delas. O resultado é que uma hora ou outra, a realidade concreta, material, a fome vai bater e vai empurrar essas pessoas para fora de casa. Por isso que a gente tem uma relação aqui circular entre o tamanho e a rapidez do pacote do governo, a efetividade do distanciamento social, que é excelente para o setor de saúde, ou seja, permite que o setor de saúde dê conta de tratar todas aquelas pessoas que vão chegando. Isso leva ao achatamento da curva de contágio, ou seja, a gente está garantindo o sistema de saúde para frente também, porque a gente está diluindo a demanda por ele ao longo do tempo. E, por fim, a gente consegue gerar uma duração maior do confinamento com menor sacrifício. Notem, eu não estou eliminando o sacrifício, estou diminuindo o tamanho dele. Esse é o momento de todos darem a sua cota de sacrifício. Seja lá como conseguirem, evidentemente. Em termos de recuperação, isso aqui é algo, talvez seja a maior contribuição dessa nossa conversa para vocês entenderem o noticiário. Porque todo mundo fica falando, como vai ser a retomada? E aí criou-se o alfabeto da recessão. Então, como que a gente vai sair desse buraco? A gente pode sair em formato de V, que é quando você tem uma queda rápida e depois uma ascensão, vamos dizer, simétrica, com a mesma intensidade que você caiu, você retorna, e aí você volta ao patamar em que você estava anteriormente, continua crescendo daquele jeito, no ritmo anterior. Você pode ter o formato W, então você cai por conta da primeira onda, aí começa a afrouxar a economia, ela volta a crescer um pouquinho, vem a segunda onda de contágio, você tem que fechar a economia de novo, a economia cai de novo, até que passa a segunda onda, e aí você volta a afrouxar o confinamento novamente, a economia volta a crescer, e aí se tudo der certo, isso será suficiente para curar o sistema de saúde, que está sendo atacado pelo vírus. Depois, a gente tem o formato em U, em que a gente cai e fica um pouquinho lá embaixo, e esse pouquinho pode durar anos, a gente nunca sabe quanto tempo será, e depois retoma até o nível anterior.
O mais amedrontador de todos é esse em L, em que a gente cai taxa de crescimento e fica lá embaixo. Ou seja, a nossa renda não volta a crescer. Ou seja, aumenta o nível de pobreza da sociedade, quem tinha mais dinheiro passa a ter um padrão de vida menor, ou seja, está todo mundo pior. Na sua grande maioria, a gente está socializando a pobreza. O problema é que nesses cenários a desigualdade aumenta, como eu mostrei para vocês. Algumas pessoas, empresas lucram muito durante a crise porque elas têm produtos essenciais. E toda a demanda da economia vai só para esses setores. Né? Deixa de correr para outros setores e vai só para esses. Então esses setores tendem a crescer muito, a ganhar, né, muito espaço. E aí, por fim, né, o que eu gosto de chamar o samba do crioulo doido é aquele que você sobe e desce de uma maneira a mais perversa possível, em que as autoridades não conseguem organizar um esquema de saída da crise que seja crível para a população. Então a gente cai inicialmente, não consegue avançar, fica lá embaixo, depois retoma, mas vocês veem que retoma de uma maneira muito abrupta, que aumenta muito a confiança, e a gente cai de novo, e depois tem uma leve retomada um pouquinho mais para frente, e, em tese, retomaria o estágio anterior. Muito bem. Como que a gente sai, então, dessa crise? A gente tem que repor a renda das pessoas mais afetadas, desempregados, informais, autônomos, as pessoas em condição de rua, as pessoas que estão desalentadas, que não procuram mais emprego, que elas já desistiram. Depois, garantir o financiamento das empresas afetadas, garantir que essas empresas tenham uma sobrevida, que elas consigam passar por essa crise sem ter que mandar os seus empregados embora e sem ter que obrigá-los a ir trabalhar. E junto disso a gente tem o problema da inclusão financeira. Como que a gente inclui, né, as pessoas que estão mobilizadas, em particular os informais ou os autônomos, os MEIs, né, os microempreendedores individuais. Além disso, apoio a estados e municípios. Acabou, né, de ser discutido ontem, né, a aprovação desse pacote para ajudar estados e municípios, que são os entes federativos que efetivamente estão associados à crise, são eles que executam, ninguém mora no governo federal, certo? Ninguém mora em nível federal, a não ser o pessoal do Distrito Federal, mas mesmo assim, ele é entendido como um estado. Então todo mundo mora no nível do município. É no município que a gente tem a ponta, que é onde o serviço chega, que é onde os problemas estão. Além disso, políticas específicas para o setor de saúde. Então, inicialmente se imaginou algo como um gasto de 50 bilhões, a gente teve recentemente a liberação de cerca de 10. Nas minhas contas, a gente tinha que errar pelo excesso, colocar quase 100 bilhões de dinheiro para o setor de saúde, e ajustar em outras partes, mas garantir que o setor de saúde tenha o maior número possível de recursos à disposição para conseguir tratar. Notem, apenas 6% dos respiradores prometidos foram entregues ainda, já temos mais de 2 meses de crise. Isso significa que as pessoas não estão recebendo, né, o tratamento que elas têm, muito embora o dinheiro esteja já alocado, você já possa usar esse dinheiro, mas esse dinheiro não está chegando onde ele tem que chegar. Então, o que a gente tem aqui em termos de retomada? Para aí a gente poder falar o que vai ser depois. A economia ela tem que passar por uma perda econômica, né? E na outra vez perguntaram, a gente não pode ver isso como investimento? Em tese, não, porque a gente está falando literalmente de perda, de paralisação, de investimento é gasto. A gente não está gastando, a gente está deixando de gastar. Tá? Mas nesse caso não tem problema dizer que é perda, porque a perda ela é necessária. Ela é um passo para você curar outra crise. E nesse sentido, a perda ela precisa ser acompanhada por um auxílio às famílias. Aí vai depender, primeiro, do tamanho e do quão efetivo é esse auxílio. Se a gente não fizer nada, a gente tem aquilo próximo da trajetória em L. Tá? Então a gente vai ter um movimento aqui em que a gente cai muito, demora muito para voltar e quando volta no nível inferior de renda. Se a gente der um suporte às empresas, mesmo que o setor público não faça investimentos inicialmente, a gente consegue voltar mais rápido num nível ainda superior de renda àquele em que a gente não faz nada ou demora para fazer. Se a gente incluir a proteção da capacidade produtiva da economia, e aí eu estou falando das 5 mil obras de infraestrutura paradas, estou falando dos 40% de pessoas na área rural que não têm acesso à banda larga, não têm acesso à internet, estou falando dos 15% da população brasileira que não tem água encanada, e dos mais de 30% da população brasileira que não tem esgoto. Se a gente for focar nessas áreas, a gente consegue chegar no que em tese seria, teoricamente, a trajetória ótima,
que a gente volta mais rápido, né? Então a inclinação desse retorno é mais elevada, e a gente volta a um patamar superior de funcionamento da economia. O problema é que, para isso, o governo precisa aceitar essa perda inicial. E a gente está vendo que o governo federal tem tido muitas dificuldades de aceitar que é necessária essa perda, porque, né, ele está com medo efetivamente do desemprego que está acontecendo. E aí depois a gente pode falar um pouco sobre esse problema da articulação das políticas. E aqui vem a grande preocupação do mercado financeiro, que é como é que a gente vai pagar por essa crise. Então, inicialmente, a trajetória da dívida pública, que seria o resultado de o governo gastar maciçamente na economia, né? Então ele vai ter que se endividar, vai ter que pegar dinheiro emprestado em tese da sociedade e vai pagar esse dinheiro de volta lá na frente. Inicialmente, a trajetória, né, da dívida feita em novembro de 2019, depois da reforma da Previdência, era essa trajetória curvilínea aqui, que ela subia até um ponto, mas aí a reforma da Previdência ia entrar em ação, né, junto com o teto de gastos e vários outros contingenciamentos, e a gente ia convergir por uma dívida em torno de 75% do PIB, né, em 2030, que é entendido pelos estudiosos mais associados à ortodoxia econômica, que esse é o nível razoável de dívida do PIB para países emergentes. Aí, em abril de 2020, sob o efeito da pandemia, esse número já pulou para 100% do PIB. E depois, em maio, agora, sob a possibilidade, né, com a possibilidade de ter que estender o auxílio às famílias por conta da incerteza, do horizonte de incerteza de duração da pandemia, essa discussão, essa estimativa já está em 107% do PIB. Tá? Aí depois, na discussão, a gente pode conversar um pouco quão aceitável e viável é essa discussão agora, tá bem, gente? Mas, inevitavelmente, a gente vai ter que pagar por essa crise, e pagar por ela envolve se endividar no curto prazo. Aí eu trouxe alguns dados associados à infraestrutura para vocês terem uma ideia de como a gente está, e a situação é terrível. Né? Então, na década de 70, 1970, antes da gente fazer, né, a segunda parte do milagre econômico e antes da gente ter o segundo Plano Nacional do Desenvolvimento, que terminou de construir o que a gente chama os estágios superiores da nossa cadeia industrial, a gente tinha 40% do PIB como um estoque de infraestrutura. Seria o valor um pouco do equipamento público, né? Estradas, rodovias, portos, aeroportos, né, usinas hidrelétricas, assim por diante. Em 82, sob os efeitos do segundo Plano Nacional do Desenvolvimento, esse estoque subiu para quase 60% do PIB. Em 2019, ele retrocedeu para 35,9% do PIB. Ou seja, nossa economia andou mais de 30 anos e a gente tem menos infraestrutura. Basicamente por quê? Porque a gente tem um subinvestimento no setor. Então, a média anual entre 2001 e 2017 foi de 2,01% do PIB. O necessário para a gente acompanhar o ritmo de crescimento da economia seria de 4,24% do PIB, ou seja, mais do que o dobro. Então, quando a gente fala desse hiato, né, esse gap aqui, a maioria dele está onde? Transportes, energia elétrica, né, telecomunicações e saneamento. Que são esses 4 setores que a gente pode usar para sair da crise, uma vez que a gente passar pela crise da saúde. E aí eu já vou me encaminhando para a parte final, que é o que a gente faz com o que vai vir na sequência. Que mundo nós vamos encontrar? E aí eu trouxe uma frase para vocês refletirem, que é a seguinte: somente uma crise, real ou percebida, produz mudanças reais. Quando essa crise ocorre, as ações tomadas dependem das ideias disponíveis, ou seja, as ideias que estão por aí. Esta, acredito, é a nossa função básica: desenvolver alternativas às políticas existentes, mantê-las vivas e disponíveis, até que o politicamente impossível, pensem bem, até que o politicamente impossível se torne o politicamente inevitável. Tá? Então eu deixo para vocês tentarem, né, adivinhar quem vai ser. Eu já vou dar a resposta, porque a gente tem pouco tempo, mas essa frase foi dita por ninguém mais, ninguém menos do que Milton Friedman. Então, em 1982, no momento em que as ideias dele, né, e do seu grupo, do neoliberalismo, ou seja, a ideia de você diminuir a atuação do Estado na economia, começavam a fazer efeito na Inglaterra e nos Estados Unidos, e de lá ganhariam o mundo, né, para gerar esse
esse processo que a gente está vivendo, e novamente, não sou eu dizendo, é o FMI. Tá? O FMI recentemente publicou um artigo falando sobre o neoliberalismo, aquilo que ele entregou e aquilo que ele não entregou. Tá? E a proposta do FMI é que essas ideias do Milton Friedman, elas não entregaram tudo o que prometeram e acabaram gerando alguns problemas graves, como volatilidade da taxa de câmbio nos países e, fundamentalmente, taxas de crescimento menor com elevada desigualdade de renda e de riqueza. Mas a gente pode pegar a sabedoria embutida nessa frase muito bem dita pelo Friedman. Se ele venceu em 82 junto com o seu grupo, junto com essa visão de mundo, e ele conseguiu semear um mundo à imagem e semelhança dessa proposta, a gente também consegue, nesse momento, aprender com o que veio antes do Friedman, que ele criticava, com o que veio depois do Friedman, que ele propunha, e tentar encontrar uma solução particular, não apenas para o nosso país, mas também para a economia mundial como um todo. É nesse ponto que a economia se encontra. Então vejamos os 4 grandes eixos de transformação na minha visão. Tá? E aí a gente pode elaborar isso na conversa. Primeiro, a revisão da dinâmica urbana e da hiperglobalização. Então a gente vai ter um avanço no trabalho remoto para quem pode, e eu recentemente brinquei no Twitter que desenvolvimento para mim agora é você dizer que todos os trabalhadores conseguem trabalhar de casa. Apenas aqueles que têm serviços diretamente ligados a tarefas muito essenciais teriam que sair de casa no meio de uma pandemia. Isso não ocorre com a maioria da nossa população. Um outro problema é a robotização. Então, a robotização tende, né, a destruir muitos empregos sem necessariamente criar outros para ocupar essas pessoas. Então, isso nos leva à preocupação de como manter essas pessoas. Depois, a reorganização dos serviços presenciais. A gente vai ter uma mudança radical na liturgia e na própria coreografia, né, de como a gente vai se encontrar nesses ambientes de serviços. Depois, a revisão das cadeias globais de valor. A ideia aqui perdurou exatamente pela visão derivada do argumento do Friedman, de que você poderia distribuir toda a produção em escala global, cada país seria responsável por produzir um pedacinho de um carro, um pedacinho de uma vacina, um pedacinho, né, de um respirador pulmonar, e depois você ia juntando isso até que chegasse na mão do consumidor. Essa ideia das cadeias globais de valor, incrivelmente descentralizadas, incrivelmente responsivas no curto prazo, né, que é a ideia do just in time. Então você só produz o suficiente para atender a demanda na sua trajetória recente. Você não está deixando nenhuma margem de segurança muito grande para poder atender uma demanda imprevista. Que dizer de uma pandemia em que a demanda em alguns setores em particular explode e você não tem esses recursos, né, disponíveis nesse setor, nem a mão de obra, nem a tecnologia necessária para atender rapidamente essa demanda. Então, setores hoteleiro, de petróleo, aviação, o caso do Embraer, né, a Embraer tinha acabado de ser vendida para a Boeing, aí a Boeing agora está precisando ser salva, abriu mão da Embraer, falou, não tenho como comprar outra empresa se eu não sei nem se eu vou sobreviver. Tá? E aí esse é um processo em movimento. Depois, o processo de nacionalização das matérias-primas e componentes, em particular no setor de saúde. Isso já vem ocorrendo e tudo isso que está em azulzinho aqui, pessoal, são links de matérias que eu deixei para vocês, depois eu vou disponibilizar isso nas minhas redes sociais, tá? Eu vou deixar os contatos, mas isso tudo são reportagens, links, textos que vocês podem acessar e que esses argumentos são elaborados. Então a gente tem um problema agora, em particular nas matérias-primas e componentes, que a renacionalização deles está ocorrendo em escala maciça, em particular no setor de saúde. Tá? Porque os países estão notando que deixar isso na mão de outros países pode não servi-los bem no momento de crise. O segundo grande eixo de mudança que eu vejo, o rejuvenescimento do Estado planejador. A gente está vendo que o Estado não pode ficar no banco de trás do mercado e apenas aparecer quando o mercado está em apuros. A gente está vendo isso, novamente, não sou só eu quem está falando, eu falo isso há muito tempo, mas quem está falando isso são prêmios Nobel que antes tinham uma visão um pouquinho o pé atrás com o Estado, mas estão acordando para o fato de que o Estado ele é essencial, que a gente tem vários problemas de ação coletiva que requerem atuação do Estado. Então, primeiro, a revisão em natureza do alcance da atuação estatal. Então, recentemente, anteontem, saiu um artigo sobre essa discussão aqui no Brasil. Depois, a maior importância das políticas setoriais. E aí a gente está falando, em particular, do sistema
de saúde e toda a discussão de como fazer um planejamento para crises como esta. Porque, segundo os infectologistas e epidemiologistas, a gente vai ter mais crises como essa. E eu vou chegar na maior, na mãe de todas as crises daqui a pouco. Será que a gente está fazendo os devidos preparos para essas crises? E, por fim, a importância do setor público em algumas áreas que a gente acabou confiando um pouco demais no setor privado, de maneira até correta, eu acho, mas que o setor privado, né, por suas limitações, que a gente também pode discutir nas perguntas, não conseguiu atender à altura. Primeiro, educação, saúde, pesquisa e desenvolvimento. São áreas em que a gente tem, né, um avanço tremendo do setor privado, mas que não deram conta de atender a demanda da população nessa pandemia e até antes dela, para ser sincero. Depois, infraestrutura e meio ambiente. São setores, em geral, que são caros. O setor privado precisa de muito dinheiro para atuar nesses setores e precisa também de muita motivação. E este governo não tem sido um governo que ajuda muito na parte do meio ambiente, em particular. É um governo que tem defendido a ideia de que você liberar as pessoas para fazer extrativismo é uma medida de avanço econômico. Como eu vou tentar mostrar, essa é uma medida de aprisionamento econômico dessas populações que vão viver da extração, né, do garimpo, ou mesmo de atividades agroexportadoras de baixo conteúdo tecnológico. Depois, manutenção do emprego e políticas de qualificação. Se preparem para um debate que vai crescer muito aqui, que é como é que eu faço para garantir emprego enquanto indústrias inúmeras estão robotizando, estão aumentando o seu grau de automação. Como que eu posso melhorar a qualificação dos trabalhadores que têm um nível de educação muito baixo comparado com as demandas desse novo paradigma tecnológico? Por fim, políticas fiscais de estímulo automático, ou seja, a gente flexibilizar o orçamento do Estado sempre que for necessário. Lembrem-se de levantar esse ponto durante a conversa, porque há muita mistificação em torno do que é o orçamento do Estado, né, principalmente na comparação com o orçamento da família. Terceira grande linha, eu já estou acabando. A saliência de questões ambientais e de saúde. Aí eu deixei aqui esses dois livros que eu achei fascinantes. O primeiro mostra a história das epidemias e como as sociedades reagem a ela, do Frank Snowden, né, Epidemias e Sociedade. Ele infelizmente só tem em inglês, os dois só tem em inglês. E o outro é esse livro recente de 2020 do Adam Kucharski, que fala sobre as regras do contágio. Então ele vai mostrando inúmeras situações, inúmeras áreas do saber, ideias, doenças, como que ocorre, qual que é a dinâmica, o motor do contágio. E vai discutindo muito por que muitas vezes os governos se veem incapazes de lidar com a pandemia e eles apenas ficam esperando a gente atingir aquilo que a gente chama de imunidade de rebanho. Né? Você deixa uma fatia razoável da população ser infectada e aí quando você sair da infecção, você considera a sociedade imunizada. E ele vai também falar dos problemas de fazer uma política como essa. Então a gente tem nesse contexto aqui, eu vou passar um pouquinho mais rápido, que reconfigurar o nosso sistema para entender a nossa relação com a natureza. Se a gente não fizer isso, a gente vai ter problemas muito graves. E agora parem para pensar, se no meio dessa pandemia a gente está discutindo, né, as brigas políticas da campanha de 2022 e os Estados Unidos estão brigando com a China para ver se Hong Kong vai flexibilizar ou não, imaginem se a gente está realmente se preparando para essa grande crise. Ou se a gente está se perdendo em distrações devido à nossa incapacidade de cooperar. Depois, a maior atenção aos sistemas nacionais de saúde. A gente tem o SUS, que é uma grande conquista da sociedade brasileira, e essa conquista precisa ser defendida com unhas e dentes. A Inglaterra começou a subfinanciar o seu SUS, e o primeiro-ministro teve que agradecer, porque sem ele não teria sido salvo da Covid. Então, várias sociedades estão acordando para isso. A gente não precisa acordar, a gente já tem, a gente só tem que defender o que a gente já tem. Depois, economia dos cuidados. Tá? Eu quero, por favor, que alguém levante essa questão para a gente discutir, mas essencialmente, quem que está fazendo tudo durante essa pandemia? Quem são os trabalhadores que não têm a capacidade de ter essa liberdade que a gente tem de vir aqui discutir, né, essas questões? Eles estão lá se expondo ao vírus, porque eles têm que trabalhar. Quais são as pessoas que têm tratado os idosos, né, aqueles que mais são vulneráveis num momento como esse? Médicos, enfermeiras, agentes médicos, agentes da área de medicina como um todo, as pessoas nas farmácias, nos supermercados. Essas pessoas estão mostrando para a gente, efetivamente, quais são os serviços essenciais. Já estou acabando, Marimélia, prometo. A gente vai ter também
novas regras de sociabilidade. Aí eu chamo a atenção para esse artigo da FAPESP. Inclusive, quem ainda não se inscreveu na newsletter da FAPESP, faça isso hoje, faça isso agora, se não for atrapalhar a atenção na palestra. Recebam, porque a FAPESP vai divulgando todo dia uma série de pesquisas muito interessantes, uma série de textos muito interessantes para refletir esse nosso momento. E aí, finalmente, o crescimento da pobreza e das desigualdades sociais. Acho que eu não tenho como dosar, né, o problema que as classes mais vulneráveis serão aquelas que sofrerão mais. Eu venho trabalhando bastante com a professora Luciana Rosa, a professora Solange Leide lá em Osasco, a gente vem discutindo muito esses efeitos, em particular os efeitos sobre a probabilidade das pessoas entrarem na pobreza. Tá? Então, mantenham-se atentos, aí a gente tem mais coisas para aparecer em termos de estudo. Mercado de trabalho e informalidade, né? Então, a uberização da economia, essa ideia de você trabalhar para uma grande empresa, né, chamando você de empreendedor, trabalhador empreendedor, mas que na verdade é um trabalhador sem muitas proteções. E com isso, a valorização do trabalho humano, o conceito de essencialidade vai ser levantado cada vez mais. Por fim, tanto a persistência da pobreza vai chamar a atenção para os dramas causados pela austeridade levada a ferro e fogo, sem a moderação de para quem que a gente está cortando esses gastos. Tá? E, por fim, a desigualdade de renda e riqueza, como eu coloquei para vocês, que vem aumentando tremendamente, porque os pobres, pessoal, eles tendem a cair mais rápido do que os ricos, porque os pobres não têm proteção nenhuma. Quando a renda seca, eles não têm ativo financeiro para vender, eles não têm ativo real para vender, para poder sustentar mais tempo. Então, eles têm que se expor mais e eles acabam, infelizmente, ficando na pior. Com isso, eu quero só deixar, né, como alinhavar toda essa mensagem dizendo, se a gente colocar a economia acima da vida, é melhor a gente reconhecer o nosso fracasso como humanidade. Porque essa crise humanitária, se ela tiver um avanço e a profundidade que ela está desenhando ter, é porque a gente escolheu, porque nós temos os recursos, nós temos como aliviar essa crise para que ela não se torne uma crise humanitária. E para deixar claro por que eu estou falando isso, eu não estou falando isso à toa, o que vem pela frente vai requerer um pacto pela vida, como a SBPC colocou muito bem na Marcha pela Ciência. Será que essa crise, como mostra essa imagem, é apenas o prenúncio do que está por vir? E olha a grande onda que está vindo lá no final, pessoal. É a mudança climática. E aí a gente pode dizer que ela não existe, a gente pode dizer que é mentira, que não tem consenso. Mas a natureza não está preocupada com os nossos consensos. Ela vai chegar, e se esse processo estiver ocorrendo e tudo indica que ele está, não vai adiantar a gente dizer, eu não sabia. E o economista é muito bom em falar isso. Eu agi com o que eu sabia, quando existiam muitos sintomas, muitas indicações, como dizia a brincadeira durante a campanha, existem muitos sinais. Os sinais estão aí para quem quiser ver. Quiser arranjar desculpa para não tratá-lo, não tem problema. Depois sai mais caro. E por fim, eu aproveito para dizer que essas reflexões elas fazem parte de um esforço que está manifesto nesse livro. Aqui eu aproveito para fazer a propaganda, não porque a gente está para ganhar dinheiro, mas na verdade porque a gente quer que o dinheiro chegue, a gente quer que o dinheiro também chegue em todos vocês, mas quer que a mensagem do livro chegue. E o nosso problema é, por que a nossa economia não consegue aprender tecnologicamente para, em momentos como esse, conseguir dar uma resposta mais adequada? Então, essas reflexões já tinham sido feitas, mas agora elas foram organizadas por mim e pelo Paulo Gala neste livro, e a gente tem uma campanha de financiamento coletivo que vence agora nessa segunda-feira. O link está aqui para quem quiser participar, ajudar. Você pode comprar o livro com um preço bem mais baixo do que ele vai ser vendido posteriormente, e com isso você ajuda a gente a viabilizar a impressão. E aí, conforme a gente atingir as metas, a nossa ideia é mandar esse livro gratuitamente para várias universidades federais, várias escolas públicas do Brasil, com o que a gente conseguir imprimir. Porque o nosso propósito é esse, é fazer, né, essa ideia chegar longe para a gente engajar vocês nesse debate. Tá bom? Aqui estão os meus contatos, eu agradeço muito a atenção de vocês, sigam-me nas redes sociais para a gente poder, né, adensar aqui o coro e discutir cada vez mais. Muito obrigado. Obrigada, André. Bom, foi ótimo, como a gente já esperava que fosse, né? E já tem várias perguntas que foram feitas durante a apresentação e outras que já estão chegando agora. Então, eu já vou te passar... antes, eu só vou responder duas que dizem respeito à gravação da apresentação, né? Então, Solange Davi e a Ieda Beatriz Louredo dos Santos, que perguntam se isso
vai ficar disponível. Sim, eu no final, a gente está preparando aqui um slide, eu vou colocar, enquanto o André responde as perguntas, o link para todos os outros webinários, incluindo esse aqui. Aí, como eu falei no início, a gente demora aí umas 48 horas para ter o link disponível. Bom, então vamos começar. Uma pergunta da Natália Parque Andrade, que é a seguinte: a crise econômica pós-Covid-19 poderia ser resolvida com a resolução da crise fiscal? Como a sociedade pode cobrar a diminuição com gastos de funcionalismo público, principalmente de funcionários de alto escalão, juízes, promotores, senadores, deputados, além das regalias que eles recebem? Auxílio moradia, auxílio paletó, né? Auxílio educação. Essa é uma pergunta que tem aparecido muito, né, no debate. Eu acho que a forma como isso é colocada é feito no agregado, como se todos os funcionários públicos, né, tivessem salários nababescos, e a gente sabe que existe uma heterogeneidade tremenda, uma concentração enorme dos altos salários em algumas carreiras. Recentemente, a revista Piauí fez um levantamento sobre isso e mostrou que os maiores salários estão particularmente nas carreiras de auditores fiscais e de procuradores. Né? Então, a gente tem que fazer, evidentemente, essa reforma do Estado para conseguir, a reforma da administração pública, para conseguir garantir um funcionamento melhor e um funcionamento mais, vamos dizer assim, equitativo nas diferentes carreiras, para que o Estado possa funcionar melhor. O problema é que fazer isso no momento de crise, em que está todo mundo se apegando, todo mundo se agarrando ao que tem, é certamente a pior hora para você fazer isso. Então você tem que fazer esse tipo de reforma no momento que todo mundo está ganhando. E aí você vai dizer assim, olha, agora você vai ganhar um pouco menos para que as outras classes consigam chegar em você, e você que estava ganhando menos, eu vou acelerar um pouco o teu ganho para que a gente possa gerar um pouco mais de isonomia entre as diferentes carreiras. E veja que fazer isso não é algo simples, né, mesmo em momentos de expansão. O governo Lula tentou fazer isso. Ele tentou mexer um pouco nas carreiras, mas é óbvio que quando você vai mexer nas carreiras que ganham mais, essas carreiras reagem. Tá? E brincar, né, com carreiras como Polícia Federal, com o setor judiciário, para os governos é muito difícil. Não é fácil você romper o poder dessas corporações. E isso é histórico na construção do nosso Estado. O poder que os advogados, né, o pessoal do direito tem no Estado, tem a ver com a construção do Estado brasileiro. Eles que construíram o Estado brasileiro. E aí a gente tem depois os economistas que conseguiram, né, um espaço razoável dentro do governo com algumas carreiras muito boas, mas você tem um conjunto enorme de carreiras que não tem, né, um mínimo razoável para atuar. E a gente pode falar de professores do Estado, professores do município, que ganham o que é uma vergonha, né, o nível de salários que eles ganham. Médicos, né, se você pega o salário de entrada de médicos no setor público, é também uma vergonha. É óbvio que ele não vai entrar, né, a pessoa não vai entrar se ela tem oportunidade de trabalhar em outro lugar. O problema é que você gera uma dificuldade muito grande de acesso às populações mais necessitadas aos serviços do Estado por conta dessas irregularidades. A gente tem uma desigualdade regional tremenda. E aí eu não acho que nesse momento é o momento da gente fazer isso. O momento da gente fazer agora é superar essa crise e, evidentemente, a gente pode começar a refletir sobre esse aspecto. Só que existem formas um pouco mais saudáveis de você pedir o sacrifício dos funcionários públicos, que eles continuarem trabalhando no que eles puderem, eles continuarem fazendo o que eles fazem bem, mesmo que remotamente, e contribuir da maneira que eles puderem. Não é isso que a gente exige dos ricos? Não é isso que a gente exige dos bilionários? Ah, faça a sua campanha de doação, faça a sua entrega voluntária. Por que eu digo isso? Porque nunca conseguimos passar o imposto sobre grandes fortunas, nunca conseguimos avançar, né, na tributação de lucros e dividendos. Então é muito, vamos dizer assim, eu vou usar um termo, né, mais moderado. É muito curioso que a gente pegue uma classe apenas de toda a sociedade que tem, né, a sua estabilidade, porque também não pode ganhar dinheiro a mais, não pode sair fazendo outras coisas, que a gente coloque, né, nas costas de uma classe todo o ajuste dessa situação. Obrigada, André. A próxima é do Iago Mariano, que além de fazer a pergunta, ele ainda pede alguma indicação de livro que aborde as estratégias de políticas econômicas.
E a pergunta dele é: medidas como antecipação de feriados, antecipação de férias de funcionários, se essas medidas podem auxiliar a retomada do PIB e quais outras medidas poderiam ajudar também. Então, é antecipação de feriados? Feriados, férias, né? E se você tem algum livro para indicar para ele a respeito de estratégias de políticas econômicas. Então, a gente nunca pode esquecer que a retomada do PIB vai depender da efetividade da política sanitária. Se a gente conseguir manter o distanciamento social no ritmo e na intensidade necessária, pelo tempo necessário, a economia vai voltar antes. Quanto antes a gente conseguir debelar o avanço da epidemia aqui dentro, antes a gente volta. Medidas como feriados, como antecipação de férias, são medidas que aliviam o problema, mas, novamente, a população precisa entender que ela não pode sair de casa se ela não precisar. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, existe, obviamente, um problema que é assim, a população pode entender que ela não pode sair, mas ela precisa sair, porque o dinheiro que o governo prometeu não está chegando. E isso tem ocorrido tremendamente. A gente tem mais de 13 milhões de famílias que não receberam o dinheiro prometido ainda, depois de 2 meses do início do auxílio emergencial. Se ele tem esse nome, auxílio emergencial, a pessoa não pode esperar 2 meses. Qual que é o resultado? As pessoas, e aí eu estou falando das pessoas de mais baixa renda, elas estão sendo jogadas para a rua. E aí tem 2 problemas nisso. O primeiro, são essas pessoas que trabalham para a gente. Para nós podermos aqui ficar falando, né, sobre essas coisas abstratas, sobre como sair da crise. Tem gente lá se expondo ao vírus para que a gente possa fazer isso. Segundo, essas pessoas, se elas não tiverem dinheiro, elas vão ter que correr para o SUS. E se elas correrem para o SUS todas de uma vez, porque aparentemente elas não conseguem nem se proteger o quanto elas deveriam, aí o sistema vai ter um colapso. Qual que é o drama da desigualdade dessa sequência? É que os ricos que trouxeram essa doença para o Brasil via avião, né, trazendo de suas viagens, eles já tiveram o pico. E aí neles eu me encaixo. Né? A grande parte, talvez, aqui das pessoas, professores que estão aqui ouvindo, se encaixa nessa categoria. A gente já teve o nosso pico da nossa classe de renda porque a gente está dentro de apartamentos em que a gente consegue manter o isolamento. A gente está na área verticalizada da cidade. E nas áreas horizontais da cidade? Em que você tem aglomeração dentro de casa. Em que uma pessoa sai para ganhar dinheiro, quando ela volta ela infecta todo mundo. Essas pessoas que vão fazer o sistema colapsar, porque elas vão chegar todas de uma vez no sistema. E eu acho que os últimos números têm deixado isso claro. A gente teve 1.188 mortes em um dia ontem. A nossa curva de contágio está empinando, parece que a gente está concorrendo com os Estados Unidos, a gente quer ganhar deles, e a gente vai chegar lá se a gente insistir. Então, todas essas medidas que você levantou, Iago, elas são para atenuar. Mas o que efetivamente vai fazer diferença é o concreto, é o dinheiro chegar onde ele tem que chegar. Dos pequenos empresários que estão tendo que fechar suas empresas, dos pequenos produtores, né, os microempresários que não têm como manter suas atividades, nos trabalhadores que não têm dinheiro. Esse pessoal é o que realmente precisa. Agora, os bancos não estão emprestando. O BNDES emprestou apenas uma parte do que ele devia. O governo não está fazendo a sua parte de entregar os respiradores que prometeu. 6%, pessoal, pensem nisso. Eu espero que já tenha melhorado desde a última vez que saiu essa reportagem. Mas 6% dos respiradores é deixar a nossa população amíngua no setor-chave dessa crise. No setor que deveria estar recebendo todos os esforços. Mas, além disso, a gente tem empresas grandes que também estão demitindo. Porque elas também estão com dificuldade de manter. E aí tem vários problemas. A questão é, por que o Estado brasileiro está tão tímido? Eu sempre levanto isso. O sonho de qualquer político é ter um cartão de crédito do Tesouro Nacional. É dizer assim, ó, gasta. Vai lá e faz o que você tem que fazer para mostrar sua capacidade de liderança. Os estados, os governadores, vários estão querendo fazer isso. Porque eles são políticos, eles sabem que agora é a hora de mostrar o que você sabe fazer com dinheiro. O governo federal, curiosamente, está com dificuldade de fazer isso. Não estou dizendo que é fácil, não estou dizendo que é simples, que é só sair abrindo as torneirinhas. Mas por que a gente está demorando tanto com a capacidade que a gente tem de fazer esse dinheiro chegar? Então, respondendo de maneira objetiva, tudo isso que você falou, Iago, ajuda. O que resolve mesmo é dinheiro no bolso, porque o dinheiro das pessoas está vazio. E se tiver vazio, elas vão para a rua. Livros que você pode, né, ler para entender. Infelizmente, a
A gente ainda não teve tempo de produzir livros assim, mas a gente tem textos que estão sendo produzidos por muitos teóricos, em particular no exterior. Tá? Eu, nas minhas redes sociais, eu tento sempre divulgar esses textos com uma rapidez. Assim que eu recebo, eu vou colocando um volume enorme. Então, peço para você me seguir lá, mas assim que tiver livros, eu vou divulgar para vocês, para que vocês possam acompanhar. Mas agora, de cabeça, eu não lembro de nenhum, a não ser, evidentemente, o meu aqui, que eu fiz a propaganda. Obrigada, André. O Guilherme Ribeiro de Souza, bom, tem várias pessoas agradecendo, elogiando, depois eu vou copiar, eu estou copiando aqui o chat, depois eu te passo Obrigado. todos os elogios para a sua apresentação. Então, o Guilherme Ribeiro de Souza, além de agradecer a sua aula fantástica, ele faz uma pergunta, que é: analisando o sistema econômico mundial, algum país possui maiores chances de sair com menos danos dessa crise por adotar medidas de políticas econômicas mais assertivas, de acordo com o papel do Estado na economia? Eu vou fazer uma provocação para todos que estão assistindo. Depois dessa pergunta, pensem no primeiro país que vem à tua mente. Se esse país foi a China, você está correto. Então, é evidente que a China é aquele que tem tido a maior capacidade de resposta, muito embora tenha sido o primeiro epicentro, né, da doença. E a pergunta é por quê? Porque lá eles não têm essa rejeição que foi meio que incutida no nosso coletivo, né, no nosso consciente coletivo, de vilificar o Estado, de achar que o Estado é a casa das mazelas, é a casa da ineficiência, é onde toda a corrupção ocorre. E esse tipo de vilanização do Estado é péssimo, porque no momento em que ele precisa, né, estar atuante e resolver as nossas questões, a gente se perde nessa desconfiança. A China não tem isso. E aí tem uma literatura enorme para se discutir por que a China tem essa capacidade, né, de resposta tão rápida usando o Estado. Tá? E aqui não se trata de glamorizar o regime chinês, não se trata também de vilanizar o nosso. A questão é qual que é o modelo adequado. A China conseguiu desenvolver um aparato de Estado suficientemente avançado para gerar dentro das suas economias as áreas de maior concorrência mundial. As empresas chinesas de inovação, que elas copiam tudo aquilo que é feito no Vale do Silício, elas são protegidas pelo Estado, que impedem que grandes como Yahoo, Facebook, né, Uber, essas empresas entrem na China. Então elas criam os delas lá. Agora vai ver a concorrência. A visão do empresário chinês é de que o pessoal no Vale do Silício são todos coroinhas católicos, cheios de pudor na concorrência. Isso é a fala deles, com todos os preconceitos embutidos. Por quê? Porque lá é a concorrência de quebrar o pescoço. Eu tenho que avançar. Então, combinando um sistema que tem uma capacidade de avanço tecnológico enorme, com um Estado que planeja, às vezes excessivamente, né, como cidades fantasmas, tem cidades que estão vazias ainda, porque o Estado investiu demais na área do setor imobiliário. Você tem uma capacidade de organização e uma flexibilidade tecnológica que permitiu à China concentrar grande parte dos insumos hospitalares necessários para lidar com essa crise. Em particular, o quê? Os respiradores pulmonares. Então, a gente tem esse problema hoje. Se você quiser respirador pulmonar, você tem que ir para a China e tem que convencer, né, os chineses a não romper o contrato com você, porque tem outro concorrente, outro país pagando mais para ter esse respirador, como ocorreu com os Estados Unidos. Os Estados Unidos chegam com a força do dólar e tentam limpar o mercado. Para você entender a dimensão disso, você já deve ter visto aquele caso de pessoas que chegaram antes da pandemia estourar e limparam os estoques dos supermercados de álcool em gel, né, de papel higiênico, pessoal que estocou em casa para fazer o quê? Para vender. Como que eles fizeram isso? Chegaram primeiro e pagaram por isso. Os Estados Unidos estão fazendo a mesma coisa, só que no plano, né, de alguns insumos hospitalares que são muito caros para eles, que eles precisam ter isso lá. Qual que é o efeito? Você está tendo uma redução na oferta relativa, né, a demanda está muito alta com relação à oferta em nível global, e vários países estão reagindo, já tentando reestruturar os seus sistemas produtivos para produzir esses elementos, esses insumos que estão faltando. Note que o swab, que é aquele cotonete que você usa para pôr na garganta e no nariz para fazer o teste, né, da Covid, ele era produzido 100% por uma empresa na Lombardia, no norte da Itália. Ou seja, o lugar que teve que paralisar. Parou a produção de swab. Resultado, você teve que reorganizar e fazer outros países produzirem.
Então, de maneira mais assertiva, a China tem sido, junto com Singapura, tem sido as economias com maior capacidade de resposta, mas em termos produtivos, de capacidade de saída da crise, eu acho que a China certamente vai ser aquela que vai dar o exemplo nesse sentido. Obrigada, André. Tem 2 ou 3 perguntas aqui a respeito de bancos, né? A Larissa Muniz Gonçalves, que pergunta se, além das empresas, como você disse, os bancos também se dão bem nessa pandemia. Agora o outro. Deixa eu ver aqui. Sim. Qual que é o papel dos bancos públicos nesse momento? Foi o Felipe Mandim. Qual é o papel dos bancos públicos nesse momento? Lembrando que o Banco do Brasil é uma economia mista. Isso, economia mista, e reporta resultado a acionistas. Não seria importante que todos os bancos fossem incentivados a participar nesse momento? Então, os bancos eles estão sendo fortemente incentivados. E aqui eu gostaria de fazer um adendo ao que eu falei da paralisia do setor do governo federal em particular, mas a gente deve reconhecer, ainda que a gente não concorde com todas as medidas, que o Banco Central tem sido exímio em termos de agilidade, muito por comparação com as outras áreas, mas ele tem sido um centro de excelência de resposta, né, à crise, ainda que de maneira insuficiente, tentando superar os gargalos, os desafios. O problema, e aqui a questão fica complexa, é que os bancos não são obrigados a emprestar. E esse foi o objetivo da crítica que eu e vários outros economistas publicamos hoje na Folha de São Paulo, um artigo justamente falando isso. A gente tem que fazer o dinheiro chegar em quem precisa. E o nosso argumento é que fazer isso via bancos é uma péssima ideia por conta desse problema. Você não pode obrigar os bancos a emprestar. E como diz a velha máxima, você pode levar o cavalo até o lago, mas ele vai beber se ele quiser. Ou seja, você pode ter um montão de dinheiro disponível para as empresas. Se as empresas não quiserem pegar emprestado porque a taxa de juros é muito elevada, elas não vão pegar e o banco não vai emprestar. E isso tem ocorrido sistematicamente. Primeiro, a gente tem uma lentidão em liberar recursos. Me parece que agora, até hoje, pelo menos a última notícia que eu vi, tinha se liberado cerca apenas de 10, 20% de todos os recursos. Então, está demorando para esse dinheiro chegar. E segundo, os recursos que já estão disponíveis nos bancos não estão indo para as empresas, não estão indo para as famílias, porque as taxas de juros são muito elevadas. Então, a gente vê frequentemente propaganda de banco que está gastando milhões de reais para fazer propaganda em horário nobre da TV, dizendo, venha pegar dinheiro com a gente, que eu vou postergar por 36 meses. Eu vou te dar 8 meses de carência. Sim, mas aqui taxas. Que emprego vai fazer? Que empresa vai pegar um dinheiro, né, com taxas exorbitantes, se ela nem sabe se ela vai existir depois da pandemia? E aqui não tem discussão, na minha visão. Eu sou nesse ponto inflexível nesse momento, e eu vou contigo, Felipe Mandim. Tem que ser banco público, porque o banco público é a única forma de a gente socializar o fardo, né, de oferecer crédito para a sociedade. Banco privado não vai fazer, pelo mesmo motivo que você falou, deve, né, satisfação aos seus acionistas. Então, como que a gente faz? Primeiro, o Banco Central e o Tesouro Nacional têm que orquestrar uma forma de injetar esse dinheiro na economia o mais rápido possível. Segundo, o Banco Central tem que, de alguma maneira, oferecer o apoio para os bancos privados no que diz respeito à garantia dessas dívidas. O banco está sozinho. Entenda o seguinte, o banco tem o dinheiro, aí ele empresta para a empresa. Se a empresa não pagar, o problema é do banco comercial. É óbvio que os bancos não vão emprestar. Se o Banco Central oferecer, né, uma garantia de crédito para o banco estiver ali atrás e falar, se não receber esse dinheiro, eu vou te dar esse dinheiro, o dinheiro vai começar a sair. Mas aí vem o velho problema. Não, mas aí você está dando dinheiro para os bancos, você não deve dar dinheiro para os bancos. Gente, nesse momento, a gente tem que dar dinheiro por onde ele puder passar para chegar na mão de quem precisa. Esse é um problema, literalmente, de esforço coletivo. É o que a gente chama de bem público. Se uma pessoa não tiver, ninguém tem. E quando todas tiverem, não vai dar para a gente excluir ninguém. Porque se a gente não fizer isso, a articulação entre as partes, bancos, setor industrial, setor empresarial e famílias, elas não vão conseguir trabalhar juntas.
Se você der dinheiro só para a empresa, mas não dá dinheiro para a empresa vai simplesmente pegar o dinheiro e não vai ter como depois retornar, porque ela não vai ter demanda. Se você der dinheiro só para as famílias e não dá dinheiro para as empresas, as famílias não vão ter de onde comprar. Então, aqui é muito simples, é hora de abrir tudo o que a gente puder com segurança, com cautela, de maneira muito responsável, exigindo das empresas a manutenção do emprego das pessoas, exigindo das empresas, se necessário, em particular as aéreas, que a gente está agora pensando, né, não sei o que aconteceu com o Paulo Guedes, mas ele agora decidiu reestatizar algumas empresas aéreas, né, imagino que isso tenha tido um gosto amargo na boca dele, que defendeu sempre o contrário disso. Por que a gente vai exigir das empresas aéreas? Simplesmente a gente vai lá dar o dinheiro para elas e depois sair da crise, né, até mais? Não, tem que exigir que elas façam transformações radicais na sua forma de operar combustíveis, na sua forma de operar sua tecnologia, levá-las a tecnologias mais sustentáveis, para que a gente possa também ganhar nas outras áreas que elas sistematicamente agravam no nosso setor público, que é o meio ambiente, que é quem cuida disso, é o setor público, o setor privado não cuida do meio ambiente. Então, me parece que a solução é colocar o Estado o máximo possível para suportar tudo que for feito aqui agora. E depois a gente se preocupa com quem paga. Porque pior do que está não vai ficar. Isso eu prometo para vocês. Porque hoje já os pobres são aqueles que mais pagam impostos. Então, na pior das situações, eles vão pagar um pouco mais. Né? Então, não é algo que vai mudar radicalmente. Mas sabe o que pode mudar radicalmente? A gente conseguir emplacar uma discussão sobre tributação de grandes fortunas. Não é o dinheiro que você tem guardado, não. A gente está falando acima de 5 milhões, né? Tributação de grandes fortunas, tributação de lucros e dividendos, tirar os impostos da produção para que todo mundo possa ser mais bem empregado. Mas isso a gente debate depois. Agora a gente tem uma crise pandêmica para superar. Obrigada, André. Tem uma pergunta aqui que é bem longa, eu vou tentar reduzir um pouco, espero não é minha área, né? Então espero não fazer muita bagunça aqui. Quem fez a pergunta foi o Júlio César Zorzenon Costa. Ele fala a respeito da crise na década de 30, né, e de como o Brasil teria saído disso, e que teria sido adotada uma política anticíclica, né? Segundo alguns, praticada de forma inconsciente, mas que isso seria explicação para o Brasil a economia ter se recuperado. Então, o que ele quer saber agora é se atualmente o governo brasileiro tiver interesse em aplicar uma política anticíclica, quais setores seriam os mais adequados para acelerar uma possível recuperação, e qual geraria mais efeitos multiplicadores. A desindustrialização brasileira ocorrida nos últimos 30 anos não dificulta a retomada? E podemos afirmar que a crise da pandemia explicitou os problemas estruturais da economia e sociedades brasileiras, dependência, desigualdade, desestruturação do Estado? Bom, essa é uma pergunta tipicamente a que eu esperava do grande Júlio, meu colega, meu amigo lá de Osasco. É uma pergunta muito difícil, porque ela envolve muitas camadas, né, muitas dimensões. Então, o Júlio, eu vou pedir permissão para ele para atacar o que eu acho que é mais relevante na questão e apenas fazer ramificações rápidas para a gente não estender muito. Porque eu acho que essa é uma pergunta muito importante. Ela seria um seminário em si, tá? Não apenas com uma pessoa, mas várias debatendo. Então, o primeiro ponto, sim, a política anticíclica, ela serve para isso. Em momentos como esse, você tem instrumentos para manter a economia funcionando e, de preferência, levantá-la. O problema é que agora a gente não pode usar uma política para levantar a economia. A gente não pode tirar a economia da sua baixa atividade. A gente tem que manter a economia nesse momento, né, nessa situação de baixa rotação. Depois da saída, a gente passar do pico do contágio, e aí com toda a graça das deidades que você preferir, de acordo com a sua religião, a gente não ter uma segunda onda, não havendo essa segunda onda, aí a gente pode pensar na retomada. Para mim, quais são o setor fundamental para a retomada? Infraestrutura. Por um motivo muito simples. É caro, vai mobilizar muito dinheiro. E infraestrutura joga dinheiro direto na economia em setores muito importantes, como construção civil,
setor de máquinas e equipamentos, setor da área tecnológica que vai produzir, né, os insumos necessários. Então, Júlio, é o que a gente chama em economia dos efeitos de encadeamento, né? Então, quando você joga o dinheiro naquele setor, esse dinheiro vai vazando por toda a economia, ele vai sendo disseminado pela economia e vai alimentando vários setores ao mesmo tempo. E esse setor de infraestrutura, ele é aquele que tem uma capacidade de superar esse problema estrutural que você levantou, que é a nossa desigualdade. Então, se a gente pegar os efeitos multiplicadores, mas não apenas de renda, mas em termos de qualidade, de indicadores de saúde, indicadores de expectativa de vida, de as pessoas terem água encanada, de as pessoas terem tratamento de esgoto, a gente melhora simultaneamente expectativa de vida, níveis de saúde, melhora a qualidade do gasto em saúde, porque a gente vai parar de gastar com essas doenças que são muito primárias. Tá? Melhora o gasto em educação, porque é menos tempo que as pessoas de baixa renda ficam doentes. É menos tempo que os pais, as mães, as crianças ficam doentes, ou seja, é mais tempo que elas se dedicam, né, ao estudo, à qualificação. E a gente gera efeitos tremendos por todos os setores nas localidades onde eles são mais necessários. Então, nos próximos dias, eu vou divulgar, vou traduzir um estudo de um amigo nosso, né, o Dominic Hartmann, que ele fez um trabalho, ele é um professor da Federal de Santa Catarina, mostrando os efeitos da educação, né, em diferentes localidades do país, a depender da estrutura econômica da cidade. Então, às vezes você tem um monte de advogado numa cidade que precisa de médico, que precisa de engenheiro. E aí ele faz um mapeamento junto com outros coautores, mostrando que se você não desenvolver essas cidades, dificilmente você vai ter uma melhoria de escolaridade ali. Porque para que o trabalhador vai se esforçar loucamente em estudar se ele, né, não vai ter um emprego de qualidade que vai remunerá-lo por esse esforço? Então esse é o grande problema que nos enfrenta, e eu tenho apanhado muito nas redes sociais porque eu defendo a política industrial, porque eu acho que todos os outros países fazem, então a gente não fazer é uma política burra, literalmente burra, porque a gente está ficando para trás enquanto os outros países estão avançando nessa corrente. Então, respondendo a sua pergunta, a desindustrialização é um problema? Tremenda, por isso que a gente tem esse problema. E o Paulo de Tarso me provocou falando que o problema da infra era do PT, não é do PT. Isso, na verdade, é um problema que tem pelo menos 30 anos. A gente não investe, desde a década de 80, pelo menos, de maneira suficiente em infraestrutura. Ao contrário, se teve um governo que tentou fazer um pouco nesse sentido, mas também fez insuficiente, foi o PT. Mas esse é um problema do país, não é um problema do PT. E, por fim, o problema da desigualdade, Júlia, é evidente. Se a gente não sair desse buraco pelos setores que promovem igualdade, que são esses setores que eu estou falando, porque eles promovem igualdade, a gente gosta de brincar, é na marra. Porque a hora que você dá água encanada para o sujeito, para a pessoa, para a família, ela melhora. Independentemente de se ela está feliz ou não, a vida dela melhorou. E eu acho que esses setores são aqueles mais importantes. Sem mencionar o setor de saúde, que precisa, né, renovar e tornar a sua infraestrutura muito mais acessível, em particular para as partes esquecidas do nosso país, que são as partes mais do interior dos grandes estados, né, dos estados mais ricos, mas também dos estados mais pobres, em particular Norte e Nordeste, que são estados que, historicamente, não recebem a atenção do Estado que mereceriam. A pergunta do Paulo de Tarso seria a próxima que eu ia te passar. Na verdade, ele fez, depois dessa pergunta, se o atraso na infraestrutura se devia ao PT, que os ganhos externos viraram esmolas aos pobres ou aos ricos. Ele comenta, na sequência, que uma coisa que acentua o drama é que é preciso algo inimaginável no governo Bolsonaro, o protagonismo da área da assistência social. Tá, então, em primeiro lugar, eu acho um pouco maldoso, mas eu sei que ele fez para me provocar, com esse professor Paulo de Tarso, evidentemente não foram esmolas aos pobres, né? A gente está falando do maior programa de distribuição de renda do mundo pela ótica do Banco Mundial, né? A Suíça, que é um país insuspeito de grandes problemas de pobreza, vai indo na direção de adotar o seu Bolsa Família. Vários outros países na Europa estão discutindo, alguns já até têm o seu Bolsa Família aprovado. Tá? Então, eu não acho que é esmola, ao contrário. Eu acho que quando você levanta 40 milhões de pessoas da pobreza, você só está revelando quão pouco você tem que fazer para melhorar tanto a vida dessas pessoas. Escutem bem o que eu estou falando para vocês.
é preciso gastar 0,5% do PIB, 20 a 30 bilhões de reais por ano, para levantar e manter longe da pobreza 40 milhões de pessoas. Aí você fala, mas André, isso é muito dinheiro. Sim, é muito dinheiro. Você sabe quanto que a gente deu em juros da dívida no ano passado, retrasado, qualquer ano que você queira, para um punhado de investidores no mercado financeiro, dentre os quais eu me encontro, porque eu tenho o título da dívida pública? 5 a 6% do PIB. Se pegar a média histórica, dá em torno de 4% do PIB para um punhado, algumas centenas de milhares de pessoas, talvez um pouco mais. Mas a gente está falando de 8, 9 vezes aquilo que você dá para 60 milhões de pessoas, 1/3 da população brasileira. E por que eu estou salientando isso? Porque a gente, às vezes, não tem a dimensão, e eu não estou dizendo que não tem que pagar os juros da dívida. Eu sou suficientemente reformista e coxinha nesse sentido, de dizer que você tem que pagar os juros da dívida. A questão é, por que a gente também não pode fazer as outras coisas que são incrivelmente baratas e incrivelmente potentes? Se a gente fizesse, e tem os meus amigos, né, do Centro de Estudos do Novo Desenvolvimentismo, Guilherme Magacho, Rafael Leão, pessoal, Marco Branche, eles têm estudado isso e mostrado o quê? Se você der uma renda de R$1.000 para 100 milhões de pessoas, parem para pensar, eu estou falando de metade da população brasileira que ganha ali mais ou menos R$500. Se você duplicar a renda dessas pessoas, isso vai custar 3 Bolsas Famílias, que hoje custa cerca de 30 bilhões. Então você está dobrando a renda média dos 50% mais pobres da sociedade, e isso está custando 100 bilhões de reais no ano. Quanto que custa isso? Né? No ano não, desculpa. Isso ao longo do tempo daria um pouco mais. Se a gente fizesse esse movimento nos próximos meses, e essa é a preocupação deles, se nos próximos 3 meses isso ia custar 300 bilhões de reais para a gente, para garantir R$1.000 para 50% da população nesse momento de dificuldade. Entre janeiro e maio desse ano, as nossas reservas externas, o que a gente tem em dólar guardado, só nesses meses, gerou 600 bilhões de reais, que está lá na conta do Tesouro para poder ser utilizado. Está lá. Tem efeitos? Tem, mas pode ser utilizado. Ou seja, o dobro do que a gente precisaria para duplicar a renda desses 100 milhões de pessoas mais pobres. Por que a gente não usa? Por que a gente está preso a determinadas regras, em vez de a gente encontrar uma maneira de fazer esse dinheiro chegar nessas pessoas? E aí eu posso dizer, sabe qual que é o medo? É muito simples. É o medo de que isso se torne um direito adquirido. Então, o maior medo do Ministério da Economia é que se ele conceder demais e mostrar que é possível, que depois vai ser difícil de conter essa demanda social. E o problema é que é possível. Eu não estou dizendo que você pode dar R$1.000 para todo mundo todo mês, mas é possível você oferecer um programa de renda básica para todas as pessoas, se você usar a inteligência de todo mundo que está pensando esse problema, para alocar isso ao longo do tempo. A questão é que, infelizmente, esse foi o motivo do artigo que eu publiquei com esses meus colegas hoje na Folha, é que a gente está mais pensando no que não dá para fazer do que no que dá para fazer. E, novamente, eu não estou dizendo que tem saída fácil, eu não estou dizendo que tem almoço grátis, eu não estou dizendo que não tem restrição orçamentária. Antes que os meus colegas, né, venham dizer que eu estou pregando inflacionismo. Não. Eu estou pregando o quê? Usem a inteligência para desenvolver uma forma de, pelo menos num momento como esse, quem nunca ganhou, poder ganhar um pouco, poder ganhar o mínimo que pode para passar por esse momento sem contribuir com a crise, porque não tem alternativa a não ser ir para a rua ganhar o seu dinheiro. E nós podemos. E é esse, né, o motivo de toda a minha indignação frequentemente nesse debate, é que as pessoas estão morrendo e a gente está preocupado com a contabilidade. A gente está preocupado com como vai pagar depois. Não é hora de preocupar com isso. É hora de impedir que as pessoas morram. Infelizmente, os economistas, uma parte deles pelo menos, eu acho que vem dando péssimos exemplos de como cuidar da sociedade, que eles têm a capacidade de ajudar oferecendo alternativas.
Obrigada. Eu vou ler mais uma pergunta aqui, que acho que talvez tenha um link com essa resposta que você acabou de dar. Foi a Solange Davi, que é da FGV, e ela, primeiro, ela disse excelentes reflexões de forma pragmática e realista. Aí a pergunta dela, como os setores da infraestrutura em geral podem auxiliar na retomada do crescimento, em especial quanto à melhoria da qualificação da população menos favorecida? E como materializar a inclusão econômica e social de forma mais efetiva? Bom, a gente tem hoje a educação como um sistema produtor de desigualdade, né? Principalmente na pandemia, eu acho que, de maneira inadvertida, a educação está ampliando o abismo entre ricos e pobres. Primeiro, por um problema de infraestrutura. Tá? Então, eu deixei num dos links aqui da apresentação uma reportagem, um levantamento que foi feito, agora eu não me lembro se foi pela FGV, mas algum instituto de pesquisa, mostrando que a gente ainda tem 40% da população rural sem um acesso razoável à internet. Então, imagina numa crise como essa, as pessoas que mais precisariam, né, fazer o catching up, ou seja, estudar mais, aproveitar esse momento para estudar, poder se dedicar, se qualificar, são as pessoas que estão literalmente excluídas do acesso ao conhecimento. Né? E esse foi um drama que as federais, em particular, né, a Unifesp, viveu muito intensamente. Como é que eu faço para migrar para o regime digital de aulas sem garantir a inclusão dessas pessoas? E a gente está falando de, obviamente, como a gente está numa cidade grande, a parcela dessas pessoas é razoavelmente pequena. A gente está falando aí em torno de 2% a 3%. O que não implica que você não deva cuidar delas. Você deve, evidentemente. Mas quando você vai para o interior, esse número ele multiplica várias vezes por 10. Então a gente tem um problema, né, pelo menos por 20 vezes esse problema. Nesse sentido, a gente está falando de uma dificuldade, primeiro, de transporte, que já é um gargalo histórico das regiões interioranas. Segundo, problema dos professores, que têm que cuidar das suas famílias, professores e professoras em particular, que formam, né, ainda a maioria das professores, das docentes do setor público, em particular da primeira infância e da segunda infância, até o ensino fundamental, pelo menos. Então, primeiro, essa questão do transporte. Segundo, infraestrutura. E terceiro, você conseguir fazer com que haja acesso a todo esse material que está sendo produzido de forma digital. Então, nesse momento, a educação está atuando em favor da desigualdade, mas uma vez saída da crise, eu não sei se a economia e o sistema educacional vai voltar a produzir qualquer tipo de igualdade. Esse estudo que eu mencionei, do Dominic Hartmann e coautores, na verdade, o que ele vai mostrar é que a gente está gerando mais desigualdade, não é por culpa do sistema privado, mas é por conta da própria estrutura da nossa economia. O setor privado ele tem um interesse, evidentemente, de oferecer cursos que o rentabilizem, porque ele tem que pagar as contas, ele tem que se manter. Então, de nada adianta ele pegar e fazer um curso que custa 3 milhões de reais para montar, se ele só vai conseguir extrair 10 mil reais de receita. Ele não vai conseguir pagar esse investimento, a não ser um prazo muito extenso, sendo que o banco está lá no cangote da escola falando paga, paga, paga. E ele fala, não tem como pagar isso. Então a empresa, evidentemente, que é uma empresa, vai ter que oferecer cursos que são mais comerciais. Mas aqui vem de novo o problema. Quem que pode oferecer isso? Quem que pode arcar com esse custo de produzir a ciência do futuro? Quem que pode arcar com esse custo de manter professores como nós, né, sendo financiados, tendo que dar poucas aulas e pesquisar bastante ao longo da semana? É o setor público. E aqui vem um problema que eu entendo que é a culminância dessa forma que o Friedman, né, conseguiu, junto com o seu movimento, instaurar nos países, que é essa ideia de que tudo que é do Estado é ruim. Então, e aí eu reforço os meus parabéns a Marimélia e todo o pessoal, né, da SBPC, que vem fazendo esse esforço de comunicar o que o setor público e o que a ciência brasileira é capaz de produzir para acabar com essa mistificação de que o setor público só produz corrupção. Ele produz corrupção tanto quanto o setor privado. É que essa corrupção do setor público aparece mais, mas a corrupção em todo lugar ela está. O problema é o que a gente produz de valioso. E a ciência brasileira ela é fortemente ancorada no setor público. Logo, o que a gente tem que fazer para garantir que a educação gere igualdade? Primeiro, garantir o acesso à infraestrutura básica.
Novamente, é o setor que eu acho que pode nos tirar daqui. Segundo ponto, o que vai fazer o país crescer de uma maneira sustentada no longo prazo? Para mim é algo que eu tenho colocado com muita frequência, em particular no decorrer do livro, que é a gente ainda não descobriu a Amazônia. A nossa Amazônia está sendo arrendada para a produção de patentes no hemisfério norte. Parem para pensar o quanto que Estados Unidos, Suíça, Alemanha, Finlândia, quanto que eles gastam com pesquisa no setor público para que seus pesquisadores venham até a Amazônia a aprender a incrível variedade de componentes químicos que depois viram medicamentos vendidos com patentes. Por que a gente não pode, né? Não precisa bloquear que eles venham, mas por que a gente não pode participar dessa corrida e aí usar as pessoas que estão hoje cortando cana, colocá-las na escola, colocá-las numa universidade decente e ir lá concorrer, produzir ciência de verdade com o que vai ser o mercado do futuro. E por que eu coloco isso de uma maneira muito clara? Porque o nosso sistema educacional, e esse é o motivo do livro, ele é um sistema educacional que está olhando para trás. E não é culpa do sistema educacional. É culpa de como a gente organiza o nosso sistema de inovação. Aí eu pergunto para quem está nos ouvindo, quantos de vocês que estão ainda na decisão, né, no momento de decidir o que fazer, ou estão nos primeiros anos de faculdade, estão considerando, eu vou virar cientista no Brasil, eu vou querer viver de pesquisa. Onde você vai trabalhar? Que renda você vai ter? Se a gente não tem um sistema de inovação, se a gente é o 15º país em citações mundo afora, mas é um dos países que menos as empresas investem em contratar cientistas. A gente tem apenas 16% dos nossos doutores trabalhando em empresas. Ou seja, não vai ter emprego, e é óbvio, você vai trabalhar onde você tiver dinheiro para sustentar sua família. Não dá para achar que cientista tem que ser sacerdote, da mesma maneira que muitas vezes a gente pensa dos médicos. Eu não estou falando isso só porque a Marimélia, que é da área da medicina, está aqui comigo, não. Porque muitas vezes se exige dos médicos um sacerdócio. Não, você tem que ir para onde for para ganhar pouco para fazer o que você deve. Não, tem que pagar bem. Se a gente paga bem engenheiro que vai trabalhar no setor financeiro, em vez de construir ponte, construir tubulação, por que a gente não vai pagar bem médico? Tem que pagar bem. A questão é como é que você faz para pagar bem as pessoas para produzir o futuro e não apenas replicar a estrutura econômica que a gente já tem. E eu tenho colocado isso com a devida ênfase, e eu já concluo. Vocês podem ver que eu fico super calmo com esse assunto. Esse é um assunto que me indigna, que é mudar a estrutura de recompensas da economia, envolve convencer quem hoje está ganhando muito com isso a mudar essa estrutura. Não é que vai perder, vai ganhar um pouco menos. E vocês veem que o debate ele é difícil, porque ele tem muitos meandros, ele tem muitas formas de você argumentar contra a mudança. Mas eu acho que o papel desse tipo de palestra, desse tipo de conversa, né, desse tipo de publicação que a gente está fazendo é a gente precisa participar mais, a gente precisa aumentar o coro para que o nosso Congresso responda a esse tipo de demanda que é mais sutil, que é mais sofisticada, que não é simples de você fazer uma propaganda num jingle. Assim. A gente tem que refletir como sociedade e fazer demandas setoriais que, no todo, gerem um projeto de desenvolvimento, que não replique o passado, mas que crie aquilo que ainda não existe, que são os mercados do futuro. Obrigada, André. Acho que, infelizmente, a gente vai ter que encerrar. Ainda tem várias perguntas aqui no chat. Mesmo. Como eu disse, eu copiei todas, né? E depois eu passo para você. Infelizmente, não... Marimélia, se você me permitir, eu ia solicitar, quem não teve a sua resposta atendida, pode me mandar e-mail, pode ir direto nas redes sociais, e a gente continua a conversa por lá. A ideia é justamente que isso aqui seja só a provocação, tá bem? Ótimo, boa ideia. E aí eu aproveito, já várias pessoas foram perguntando a respeito da gravação e se ia estar disponível. Então eu estou deixando aqui o link onde a gente disponibiliza, vai disponibilizar esta gravação e as outras anteriores, que é então dentro do site da Unifesp, /reitoria, propgpq, /coronavírus, que a gente está com, né, uma página específica da Covid. E aí, então, novamente, eu queria agradecer muito, André, a sua presença, a sua disponibilidade
e toda essa discussão que você proporcionou para a gente. É sempre um prazer muito grande ouvir você falar e a gente sempre aprende muito. E aí eu quero convidar as pessoas para na próxima sexta-feira, né, o próximo webinário, ele vai ser biológico. A gente está tentando fazer uma mescla entre as questões médicas, biológicas, e agora essa de impacto econômico e social, né, da pandemia. Então, na semana que vem, a gente vai ter uma discussão a respeito desses aspectos aí de potenciais alvos e modelos em busca de medicamentos para a Covid. Eu agradeço muito, Marimélia, pelo convite, foi uma satisfação. É sempre uma pena, como eu falei, né? Os temas são muito complexos, com muitas áreas, a gente não consegue, né, desenvolver todos, mas eu acho que deu para provocar o suficiente, essa é a minha intenção. Então fica aqui o meu agradecimento a você, a professora Lia Bittencourt, pelo convite, fiquei muito feliz e contem sempre comigo. Obrigada, e obrigado a todo mundo também que nos assistiu, né, ficou até aqui. Obrigado, muito obrigado pelas perguntas, pelos elogios e certamente vamos continuar, por favor,